E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, por injúria. Fala, meus amigos do canal, voltamos mais um vídeo aí. E dessa vez agora, mais uma vez eles, né? Claro, o STF. E agora, o cara da vez agora é Gustavo Gayer, que vai ser pressionado, né? Então vamos lá. O STF acabou de dobrar a aposta. Gustavo Gayer acabou de ser oficialmente, né, considerado réu pelo suposta injúria ao presidente Lula. Isso mesmo que vocês estão ouvindo aqui. A cúpula contaminada pelo poder do eu posso e eles não, lá do STF, está avançando mais um passo agora e contra a oposição. E o cara da vez agora é o Gustavo Gayer. Então vamos ver agora aqui na Revista Oeste, o que é Adalberto Piotto, Augusto Nunes, né, vão falar para nós aqui a respeito desse detalhe aí. Gustavo Gayer virou réu na ação aceita pelo relator Flávio Dino. Vamos embora pro vídeo. O caso envolve uma publicação feita na Rede X em fevereiro de 2024 com uma imagem alterada do presidente Lula. A PGR afirma que a montagem mostrava Lula com um uniforme militar, portando um fuzil e com símbolos relacionados ao nazismo e ao grupo terrorista Hamas. O órgão declarou que houve divulgação consciente de conteúdo que associa o presidente a práticas consideradas criminosas, ultrapassando os limites da crítica política. O relator, o ministro Flávio Dino, informou que a denúncia atende aos requisitos legais e indicou que houve excesso em relação ao que é permitido. Acompanharam o voto os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. E a primeira turma também tornou o pastor Silas Malafaia réu por injúria contra o comandante do Exército, Tomás Paiva, e também outros generais. O caso envolve falas feitas em 2025 durante ato na Avenida Paulista em apoio a Jair Bolsonaro. Ana, a gente abriu o programa trazendo aí esse processo de intimidação contra o senador Alessandro Vieira, agora mais dois, né, mais duas decisões do Supremo Tribunal Federal, uma envolvendo o deputado Gustavo Gayer e também o pastor Silas Malafaia. A gente lembra que estamos num período, né, um ano eleitoral bastante delicado e a gente está acompanhando talvez aí uma reedição de 2022, Ana, bastante perigosa, temerária? Porque a gente sabe onde vai dar esse joguinho deles, não é, Paula? Um lado vai poder falar tudo, o que quiser, chamar qualquer agente político, qualquer candidato da direita das piores atrocidades e vai ficar por isso mesmo, e o outro lado não vai poder falar nada. Agora, duas coisas sobre essa postagem do Gayer, né? E também ligando com o meu primeiro comentário. O Supremo Tribunal Federal, através do foro por prerrogativa de função, vai ficar balançando essa cordinha que pode ser colocada em volta do pescoço de qualquer um que não reze a cartilha do Supremo, as vontades e os desejos dos ministros. Agora, o Lula recebeu uma cartinha de agradecimento do Hamas. Ele recebeu uma cartinha de agradecimento. Membros ligados ao atual governo participaram de manifestações pró-Hamas, principalmente em São Paulo. Inclusive, até um padre da Teologia da Libertação, ele estava lá. Só que, Paula, eu queria trazer uma notícia de 6 de junho de 2024, porque essa ação é de uma postagem do Gayer de 2025. Só que tem uma notícia de 2024 do Flávio Dino dizendo o seguinte: ele normalizou as acusações de nazismo e fascismo e disse que faz parte do debate. Ele então disse que, na sua ótica, chamar alguém de nazista ou fascista não configura crime. Segundo o Flávio Dino, né, o magistrado, as acusações não possuem o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. Então, tá confuso isso. Porque, por um lado, é calúnia, injúria e difamação, mas aí quando alguém do lado do Flávio Dino coloca as mesmas conotações a uma pessoa na direita, aí faz parte do debate. Esse é o problema, e daqui a pouco a gente vai falar ao longo dessa semana sobre a sabatina e o nome de Jorge Messias. Esse é o problema. Não são pessoas alinhadas, não é com a direita ou com a esquerda ou com o centro, não são alinhadas com as leis, não são alinhadas com a Constituição, eles julgam de acordo com o que eles acham. Está aí na nossa tela, faz parte do debate você chamar alguém de fascista, de nazista. Isso é uma decisão, uma opinião do Dino de 2024. Ou seja, eles colocam, a Constituição simplesmente não existe para eles. O que existe é a retórica de salvar os seus e, para os inimigos, a lei
e o que está também fora da lei. Se não tem nenhuma lei, a gente inventa. Augusto. Eu acho o seguinte, a única coisa errada que fez o Geyer foi não ter modificado, atualizado o método de combate. Ele devia dizer só ladrão, não falar mais nada. Ladrão, porque hoje essa palavra define o Lula. Agora, o deputado, a ofensa foi dirigida ao presidente Lula. Como é que pode você achar o Lula entrou com alguma representação? Pergunto, não. Não. O Lula sabe que não pode, não precisa. Está provado isso. Agora, é o procurador, é o estafeta do Gilmar Mendes. É o procurador-geral. Essa é uma figura desprezível. É desprezível. Como é que ele fala do Gilmar? É o DNA, como é? DNA? O dom de ser Gilmar. O dom de ser Gilmar. De ser Gilmar. Quer dizer, um sujeito desse é um capacho, né? É um sabujo. Então, tudo que vem dele devia ser considerado nulo, por covardia. Por covardia. Ele só faz isso. Isso aí não vai dar em nada, por quê? Porque o Brasil mudou. Porque os adultos acordaram e vão pegar e enquadrar todos esses moleques aí, inclusive os togados. Ou sobretudo. Deixa eu só voltar com a Ana, que ela pediu para complementar. Só para colocar mais um ponto aí na nossa conversa, porque eu fui procurar exatamente a opinião do Dino sobre o tema, em que julgamento ele declarou isso. E vejam vocês a coincidência. A opinião dele foi sobre o tema para julgar uma representação do deputado federal Gustavo Geyer contra o também deputado José Neto, que chamou o Geyer de nazista durante um podcast. E aí o Geyer foi chamado de nazista pelo deputado José Neto, e aí o ministro Dino disse o seguinte, abro aspas, eu considero que as palavras nazista, fascista, não possuem o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade e no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Nesses 18 anos, eu fui acusado de praticamente tudo que possa existir de negativo num debate político, mas sempre diferenciei o que era debate político, fecho aspas. Ou seja, o Geyer colocar uma foto dessa, aí ele se torna réu. Mas se o Geyer faz a reclamação por ser chamado de nazista, aí faz parte do debate. 2 pesos e 2 medidas é o que a gente tem visto muito ultimamente. Marcília, deixa eu só fazer uma correção em relação à informação anterior sobre o senador Alessandro Vieira. Nós dissemos que essa ação foi endereçada ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente estava checando aqui, inclusive, com o próprio senador. Ele disse que recebeu a intimação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, Marcília, é muito provável que o caso, se avançar realmente, chegue até o Supremo Tribunal Federal. Se houver avanço aí dessa ação de danos morais pelo escritório da doutora Vivi. Nesse caso até é incrível, né? O Moraes ele faz tudo ao contrário, até quando o certo é o STF jogar, ele manda para os outros. Nesse caso, poderia ser até examinado pelo próprio STF, porque nós temos aqui uma fala, né? A fala do Alessandro Vieira é em decorrência do exercício do cargo. Aqui é mesmo. Ele falou em decorrência Aqui é inegável. Então, nesse caso, poderia mesmo estar no STF. Mas talvez a jogada, vamos dizer assim, da esposa do Moraes, ela não é muito bom de direito, né? Então pode ter sido só um equívoco. Direito não é muito a dela. A gente sabe aqui, até ontem eu comentei que eu conheço uma pessoa que diz que ela nem gosta de direito, né? Tá nessa aí de paraquedas. Um paraquedas bem caro. Mas o fato é o seguinte, pode ser que eles tenham jogado isso na Justiça de São Paulo para não criar um constrangimento com os colegas ali de STF de terem de carimbar que o Moraes está certo numa ação que não faz o menor sentido. Essa ação, como eu disse, é aventureira. Então talvez seja essa jogada. Vou jogar aqui para a Justiça de São Paulo, porque o que disser a Justiça de São Paulo pouco importa. Até subir para o STF, a gente já se reorganizou. A intenção do Moraes é ajuizar a ação e não ganhar a ação. Talvez seja essa a estratégia, por isso ele jogou para a primeira instância. Se quisesse ganhar, ele teria que jogar para o STF e aí talvez criasse um constrangimento nos colegas. Pensando estrategicamente, não é exatamente o forte da Vivi, mas pensando estrategicamente pode ser isso que esteja por trás. Agora, sobre esse negócio do Geyer, a Ana estava falando, e eu me lembrei também o seguinte, que o ex-presidente Bolsonaro,
durante também as eleições de 22, foi permitido pela Justiça Eleitoral que ele fosse chamado genocida. Sim, houve contestação, Marcília, e se não me engano a decisão foi da ministra Carmen Lúcia, dizendo que não, que isso era do debate eleitoral. E a gente teve naquelas eleições também, curiosamente, a questão do ladrão. O ladrão já estava, você vê que o Lula está às voltas com essa questão, já não é de hoje. Também se questionou se ele podia ser chamado de ladrão pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro não pôde chamar o Lula de ladrão, mas o Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida. Então qual é o critério? Eu acho que de tudo que a Ana estava trazendo, eu fiquei aqui pensando, qual é o critério? Não tem critério. Não tem critério. Por que aquela imagem não pode e outra coisa pode? Por que o Dino, na sessão, pode mencionar o que ele mencionou, mas no julgamento prático vale outra coisa? Essa confusão do que pode e o que não pode torna o direito ou a liberdade de expressão impossíveis de serem utilizados. Então a gente não sabe o que vale. É que nem você entrar em campo, num jogo de futebol, e falar assim, qual é a regra? Fala, não, a regra a gente não sabe qual é. Então você vai chutar pra frente, pra trás, faz gol contra achando que o gol é legítimo e assim por diante. Esse é o grande problema. Se a gente não sabe as regras, a regra passa a ser aquilo que a autoridade ou a força é quem diz pra gente que pode valer. No caso do Supremo, ele não sabe quem é a bola. Não, e só para voltar, o pastor Silas Malafaia também, tá? Também foi condenado pela primeira turma do Supremo. Então, mas a questão é, ele disse isso num caminhão. Também. O Malafaia não é parlamentar, não tem foro por prerrogativa. Qual é a razão dele estar desse julgamento do Supremo Tribunal Federal? Nenhuma. Então, quer dizer, não existe lei. Nós temos agora o Politburo do Supremo, né, o partidão do Supremo, decidindo o que é a lei de acordo com a conveniência do momento. Voltamos ao ponto inicial. Ou a sociedade brasileira, agora que a outra parte também acordou, reage a isso, ou se não, instalou-se uma ditadura de vez. E é uma ditadura com verniz que não estamos aqui, as instituições estão funcionando. Quem vai dizer essa frase maldita agora? Porque elas estão funcionando para perseguir. Instituições funcionando para perseguir a ditadura. Não tem absolutamente nada a ver com democracia. O caso está piorando, eles estão apertando de todos os lados. Nós estamos falando em defesa do país, do modo de vida brasileiro, da democracia e da Constituição. Eles estão fazendo exatamente qualquer outra coisa ao contrário disso. E agora vamos ao chilique do PSOL. Só podia ser ele o PSOL, né? Quando não é o PT, é o PSOL. E quando não é o PSOL, é o PT. Vamos lá. PSOL costura aqui, ó, fala em golpe e costura uma ação no STF contra a derrubada do veto da dosimetria. Quando os caras conseguem, todo mundo fica calado da direita. Quando os caras perdem, diretamente é STF. E como a gente sabe aí o histórico do STF, né? Quando tem pedidos do PSOL, do PT ou diretamente de Lula, não precisa nem falar o que vai acontecer, né? Vamos embora aqui ver o que a Oeste tem a falar para nós. Vamos embora. Sobre a redução de penas aos condenados pelo 8 de janeiro, vamos acionar a repórter Tawane Catan, que está em um presídio feminino na zona norte da capital paulista, onde presas políticas seguem na luta pela liberdade. Diante da derrota do governo Lula em relação ao PL da dosimetria, como eu disse, a rede PSOL, a federação, por meio do presidente nacional Juliano Medeiros, fez um pedido, anunciou a ação direta de inconstitucionalidade, está aí a publicação dele para a nossa audiência. Ele disse o seguinte, que é absurda a derrubada dos vetos ao PL da dosimetria. Segundo Medeiros, dosimetria é anistia disfarçada e anistia é golpe contra a democracia. Contudo, a gente sabe que não é anistia esse caso do PL da dosimetria, é readequação de penas, é redução de penas. Não tem nada a ver com anistia geral ampla e restrita. Inclusive já foi aprovada lá atrás, Geis, em 1979, e muito comemorada por vários partidos de esquerda da época, várias figuras políticas de esquerda, algumas inclusive pegaram em armas. Então, por exemplo, Leonel Brizola, que esteve exilado por anos, depois dessa aprovação da anistia em 79, veio para o Brasil, comemorou e fundou o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que continua em atividade na política brasileira até hoje, é o mais longevo desde então. E a gente, inclusive, até chegou a questionar o partido do PSOL, né, o que ele tem a dizer sobre essa ação direta, se já foi feita ao Supremo, assim como a do PT, inclusive o que eles têm a dizer sobre essa anistia comemorada pela esquerda em 79, até agora sem retorno, mas o espaço segue aberto. Doutora Kátia, quero ouvi-la a respeito. Bom, vamos lá, nós temos aqui em São Paulo 36, então, pessoas presas. A Tawane agora estava em frente a um presídio que tinham 5 pessoas presas, dessas 5, 2, na verdade, foram soltas, Dona Iraci e Dona Francisca, que são pessoas idosas e foram soltas no sentido de prisão domiciliar, né? Não estão mais lá, tem mais 3, então, que continuam nesse cárcere privado. Doutora Kátia, eu quero ouvi-la justamente a respeito desse processo burocrático. O PL da dosimetria passou, a direita comemorou, a ASFAF também comemorou, os familiares ali comemoraram, né, porque ainda não é liberdade, ainda não é anistia, mas pelo menos concede ali uma situação mais confortável mesmo para as pessoas que estão presas em presídio sem terem cometido nenhum tipo de crime. Agora a grande questão é, a gente, no primeiro passo, né, nossa primeira expectativa, promulgação desse PL, promulgação desse projeto de lei, tem até terça-feira para acontecer, caso o presidente Lula não faça, quem o fará será Davi Alcolumbre. E o ponto também que eu quero levantar aqui, doutora Kátia, quero ouvi-la a respeito, é que o PL da dosimetria só atinge as pessoas que foram condenadas, aqui estão no processo de condenação. Por quê? Uma das coisas, inclusive, é o pré-requisito de ter cumprido 1/6 da pena. Então, você precisa, evidentemente, estar preso.
Olha, Geise, é tudo muito perverso. Antes de mais nada, quanta vergonha de um país que mantém presos políticos. Antes de mais nada, Juliano Medeiros do PSOL mente. Quem dera, dosimetria fosse uma anistia disfarçada. Não é não, Juliano Medeiros. Dosimetria é só farsa mesmo. Anistia, infelizmente, parece estar muito distante, porque os nossos senhores de toga não querem. Pois é, como é que vai funcionar isso burocraticamente? Lula tem até terça-feira para promulgar a lei, se não fizer, vem Davi Alcolumbre e o faz em nome de Lula, assim diz a Constituição. A partir daí, o que vai acontecer? Nós estamos lidando numa área de execução de penas, lembrando que esse PL da dosimetria mexeu lá, principalmente no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ou seja, de pessoas que já foram condenadas, cuja condenação já transitou em julgado e estão cumprindo penas. Portanto, pelo menos no meu entendimento, os advogados possivelmente vão se dirigir, sim, a Alexandre de Moraes, que tem se comportado como juiz de execuções, embora não possua competência para ser juiz de execuções, porque Alexandre de Moraes é juiz do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não tem competência para executar penas, da mesma forma como ele não tinha competência para julgar e condenar essas pessoas sem foro, ele não tem competência para questões relacionadas à execução de pena. Então, lá vão os advogados, junto ao abusador, pedir que o abusador determine o início da progressão de regime. O que é isso? Pessoas que já tiverem cumprido pelo menos 1/6 da pena, mas não só. Esse PL da dosimetria estabelece outras condições que vão ficar inteiramente a critério de Alexandre de Moraes. Precisa ter cumprido 1/6 da pena, precisa, no mérito, ser merecedor dessa progressão, e aí quem vai definir isso é o todo-poderoso Alexandre de Moraes. Precisa não ter sido financiador, e quem vai definir o conceito de financiador? Também Alexandre de Moraes. Então, nós temos uma quantidade enorme de variáveis, de circunstâncias aí colocadas na mesa para que Sua Excelência Togato determine. Na prática, ele vai ver se está de bom humor, se convém a ele soltar uma ou outra pessoa, determinar uma ou outra progressão de regime, muito, muito longe do que a gente esperava. É vexatório que essas pessoas estejam em situação de sequestro pelo Estado brasileiro, porque não passaram pelo devido processo legal, portanto, estão sequestradas, são e continuam sendo reféns de Alexandre de Moraes, e a população comemora. Eu entendo a extrema ansiedade dessas pessoas. Para alguém que está no cárcere, um segundo de privação de liberdade já é torturante. Então, qualquer expectativa de PL de dosimetria, etc., parece animador, mas na prática não vai produzir grandes efeitos. Agora vamos ao que interessa, né? A imunidade parlamentar ainda existe aqui no Brasil. Se um deputado não pode criticar o presidente do Brasil, quem é que pode? O STF está agindo como árbitro ou como jogador nesse campeonato de críticas políticas aqui no Brasil? Conta para nós aqui, digita aqui nos comentários justiça, se você concorda com o processo, ou censura, se você ainda acha que isso aí é uma perseguição na cara dura. Quero ler seus comentários aqui embaixo, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.